Estudo confirma a ligação entre genética e identidade de gênero. Mas será que confirma mesmo? E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Carvalho, cientista fora do armário, e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma matéria que saiu na revista Galileu em 2018 que foi bastante transfóbica. Por quê? Vamos começar do começo. O título fala que cientistas confirmaram a ligação entre genética e identidade de gênero. Primeiro erro. Usar a palavra confirmação em ciência é uma coisa muito grave, uma coisa muito complicada. Por quê? Porque em ciência a gente não confirma as coisas, a gente testa hipóteses e a gente dá apoio ou a gente refuta essa hipótese que a gente está testando. Se a gente confirma, a gente não está pesquisando nada, a gente só está definindo o que é aquilo. Mas calma, não significa que não dá para confiar na ciência. Só significa que com base em um estudo, você não confirma nada. Aí vem um segundo problema do estudo, um outro problema do estudo, que é o quê? Essa visão de que a genética ela determina quem você vai ser. Ou seja, existe uma causa genética que vai causar uma consequência na sua identidade de gênero. Essa ideia de causa e consequência da genética e do comportamento, por exemplo, que é o caso, está relacionada à ideia de determinismo genético, ou seja, uma ideia de que você é quem você é, pura e simplesmente por causa da genética. E isso está errado, porque a gente sabe que a maior parte das características humanas, boa parte delas, pelo menos, principalmente quando a gente fala em questão de comportamento, personalidade, traços psicológicos, enfim, é uma coisa complexa. Então a gente está pegando essa complexidade e colocando todo o peso dela na genética. Sendo que não é bem assim. O ambiente interfere, relações das pessoas, as experiências, tudo ao redor da pessoa, inclusive o ambiente intrauterino, influencia no desenvolvimento do bebê. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nessa ligação entre genética e questões comportamentais ou de identidade de gênero, que é o caso específico aqui. E aí, mais adiante, um outro parágrafo de novo. A matéria fala que houve confirmação de diferenças genéticas entre pessoas cis e pessoas trans. Seja honesto comigo, quando você ouve diferenças genéticas entre pessoas cis e pessoas trans, o que você pensa? Você pensa que a pessoa trans ela é uma pessoa normal? Que a pessoa trans ela não tem nenhuma mutação, não tem nada de diferente? Eu arrisco a dizer que não é bem assim. Se você é uma pessoa leiga, existe uma grande chance de você interpretar desse jeito. E não é isso que a matéria fala, não é isso que o artigo original fala. Então, quando a gente tenta falar de diferenças genéticas e de pessoas cis e pessoas trans, a gente de forma muito sutil está querendo dizer que a gente estuda a genética de pessoas trans porque elas são diferentes e a gente tem que entender por que uma pessoa é trans. Porque tem alguma coisa de errado com ela, não está certo. E aí a gente acaba transformando a pessoa trans em uma pessoa doente, sendo que em 2018 a transexualidade ela saiu da lista de doenças da OMS, ela não é mais considerada uma doença desde 2018. Então, mais uma vez, a forma como a pergunta de pesquisa é formulada traz uma transfobia velada no estudo que é muito grave. Parece que a pessoa trans ela é errada, a pessoa transexual ela tem alguma coisa de errado com ela, sendo que não tem nada de errado com essas pessoas. O engraçado é que mais adiante, a matéria fala que os próprios autores do artigo original não acreditam nessa ideia de escolha e que a questão da transexualidade é uma coisa complexa que está ligada a diversas características, não só a genética, mas diversos genes, ao ambiente. E aí, mais uma vez, poxa, se não tem essa ligação tão clara, tão evidente entre genética e transexualidade, por que o título fala em confirmação da ligação entre genética e transexualidade? Sendo que nem no artigo original é dito dessa forma. E tem mais coisa. Eu fui no artigo original e o artigo ele tem sérios problemas. O primeiro deles é o uso da palavra transexualismo. Esse sufixo ismo se refere à doença. Então, as pessoas que desenvolveram esse estudo já se referiam a pessoas transexuais como doentes, mesmo que de forma indireta, pura e simplesmente por usar a palavra transexualismo e não transexualidade. O outro problema do estudo que eu estava olhando é a forma como foi feito. Por quê? Porque a população que foi analisada foi uma população muito pequena. Foram 344 homens cis
e 380 mulheres trans. Então, qual é o problema, Daniel? 300 pessoas não é pessoa suficiente para isso? Não, gente, não é. Eu fiz um vídeo sobre gene gay, vou deixar o card aqui para vocês olharem. Mas eu adianto que nesse estudo de gene gay, o último que saiu em 2019, foram analisadas mais de 400 mil pessoas para poder investigar questões genéticas que estivessem ligadas à orientação sexual. Então, uma população de 600 pessoas para você fazer esse tipo de inferência é muito pouco. Vamos supor, vou deixar um exemplo aqui. Vamos supor que os bonequinhos azuis são pessoas cis e os bonequinhos vermelhos são pessoas trans. E aí, no caso, essa estrelinha que está dentro das pessoas seriam genes que estão relacionados com determinada característica. E aí a gente vê nessa população pequena que a maior parte das pessoas trans, elas apresentam esse gene ou essa forma desse gene, e poucas das pessoas cis têm essa forma desse gene. Então, quando a gente faz uma análise estatística, parece que, de fato, esse gene ele está mais presente nas pessoas trans. Essa forma desse gene, pelo menos. E aí, se a gente aumenta a população, a gente expande, e aí eu vou trazer um exemplo aqui, a gente começa a ver que, se a gente olhar essa população, parece que está quase que 50% de pessoas cis e pessoas trans tendo essa forma desse gene. Algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. E isso é normal. Isso se chama variabilidade genética. Isso é uma coisa extremamente normal. Então, quando a gente faz essa análise, a gente vê que essa forma desse gene não está ligada a nada, porque a gente não consegue ver diferença entre pessoas cis e pessoas trans. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de genética e de questões comportamentais, principalmente quando a gente fala de questões LGBTs, porque a gente já sofre muita discriminação e preconceito já da sociedade sem muito estudo. Imagina quando a gente traz a ciência para poder corroborar e confirmar o que as pessoas LGBTfóbicas estão pensando. Isso é muito perigoso. Se você está gostando desse vídeo, já curte e compartilha com pessoas que gostam da divulgação científica e que precisam entender um pouco mais da questão LGBT na divulgação científica. Como que isso influencia a forma como as pessoas pensam e como isso pode acabar propagando a LGBTfobia ao invés de ajudar a comunidade LGBT a se proteger. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque aí você não perde nenhum vídeo sobre ciência e questões LGBTs. E um último ponto muito importante é: se é tão importante a gente estudar as bases genéticas da identidade de gênero, por que não estudaram os genes que estão ligados à pessoa ser cis e não só a ser trans? Tá vendo como a ciência ela acaba sendo LGBTfóbica de formas bem sutis? E que, mais uma vez, uma identidade LGBT ela acaba sendo patologizada, ela acaba sendo transformada em doença. Então é isso, gente. Essa foi a análise de hoje. A matéria ela é transfóbica. Ela sugere nas entrelinhas de que existe uma causa genética, uma origem genética para a pessoa ser transexual. Parece até que é uma característica exclusiva, sendo que praticamente tudo que a gente é, se a gente for olhar, está ligado à genética. Porque a gente tem nossos genes, a gente tem nosso DNA. Todas as pessoas elas têm seu próprio conjunto de genes. Então, assim, em determinado nível, tudo está relacionado à genética. Mas não é necessariamente causado apenas pela genética. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Esse determinismo genético, ele é muito problemático. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.